Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Se eventualmente você não me conhece, sou a professora Rebeca Costa, eu sou professora de Legislação para Concursos Públicos e também professora de Direito Administrativo para Concursos Públicos. E nós vamos começar nessa aula a nossa preparação para o concurso de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para Secretaria Municipal de Controle Geral. Se você assistiu a nossa videoaula, né, mini aula, sobre a análise do edital que nós fizemos, então vai ser muito proveitoso se você eventualmente conseguiu assistir. Se não, vai lá, assista, porque nós mostramos um pouquinho do edital de vocês, tá bom, pessoal? Maravilha! Olha só, gente, como que vão funcionar se você não assistiu, tá, a aula? Como que vai funcionar aqui basicamente? Olha só, deixa eu abrir aqui minha tela bonitinho. Pronto, eu tava com outra tela aqui aberta. Peraí, gente. Pronto, maravilha. Como que vai funcionar? Todas as nossas aulas aqui no YouTube, elas são gratuitas, tá bom? A única coisa que nós fazemos para poder ajudar o canal, a manutenção do canal, custear os gastos, é vender os materiais em PDF que nós utilizamos aqui. Nós teremos toda a parte de conhecimentos de direito e legislação para todos os cargos e também de conhecimentos específicos para todos os cargos. Tudo isso em PDF por R$ 24,90. Se você quiser, é só colocar aqui nos comentários. Eu quero PDF, que eu lhe mando as informações. Belezinha? Aqui na descrição da aula também tem os contatos do Desafiando Concursos, tá bom? Sempre inicio as nossas aulas com um versículo bíblico e eu amo esse versículo, Jó 22:28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Então, projeta que em nome de Jesus você será aprovado e a vontade de Deus será feita. Tá bom, pessoal? Então, olha lá. Um pouquinho mais do nosso conteúdo programático, como eu já mostrei para vocês. Vamos começar, então, o nosso estatuto. Então, se acomode aí, porque eu gosto... Gente, vocês não têm ideia. Depois dê uma olhadinha aí no canal. Porque, para honra e glória de Deus, é um assunto que eu amo, gente. Um assunto que eu tenho um carinho muito grande, tá? Então, vamos aqui bater um papo, beleza? Título 1, vamos começar falando do capítulo único, tá? Das disposições preliminares. Então, olha lá. O artigo 1º, ele vai contar para a gente um pouquinho qual é o objetivo dessa lei. Ou seja, você precisa saber por que essa lei funciona, por que ela existe, na verdade. Qual que é o funcionalismo dela. Então, olha lá. Ela vai dizer que essa lei se destina a regular a prestação laborativa do funcionalismo de ambos os poderes do município. Ok? Maravilha. Para esta lei, para o Estatuto dos Funcionários aqui do município de Nova Iguaçu, que nós estamos analisando agora, o que é funcionário público? O que é funcionário? O que eu posso dizer como funcionário? Pessoa legalmente investida em cargo público. Gente, graças a Deus, quase todos os dias, ou eu analiso Estatuto do Servidor ou Lei Orgânica. Acho que são uma das duas legislações que eu mais trabalho no meu dia a dia. Todo estatuto que você abrir, você vai ver. Para os efeitos desta lei. Por que desta lei? Porque se você abre o Código Penal, por exemplo, lá tem uma outra definição para o funcionário. Lá vai falar que o funcionário qualquer pessoa ali da administração se equipara a funcionário para fins penais. Por quê? Você vai me perguntar assim, Rebeca, peraí. Você falou funcionário é pessoa legalmente investida, certo? Aí você vai me falar o seguinte, tá bom. Então, todo funcionário, todo agente público, melhor dizendo, é servidor? Não. Antes de ir para o artigo 3º, a gente precisa conversar um pouquinho. Olha só. Quando a gente abre um estatuto de servidor, nós estamos diante de um regime jurídico. O que é esse regime jurídico? Vamos supor, eu estava falando isso para uma turma ontem. Vamos supor, você fala para mim assim, Rebeca,
Eu trabalho numa empresa de carteira assinada, a empresa é bem legal, eu trabalho lá de carteira assinada, legal. Se você tem um problema, qual é a lei que vai te resguardar? Qual é a lei que vai te amparar? A CLT. Então, a CLT é o seu regime jurídico. A CLT é o que guarda você, é o que protege você. Por quê? Porque você tem uma lei que você fala assim, olha, não, isso aqui não está certo, porque lá na CLT, no artigo tal, no inciso tal, enfim, fala isso. Ó, de acordo com a CLT, isso aqui eu preciso receber, e eu não estou recebendo, eu tenho que receber. Aí você fala, de acordo com o quê? Com a CLT. Então, a CLT te guarda, te protege. Se acontecer alguma coisa, você vai na CLT. Não, tá aqui na CLT. É a mesma coisa para um servidor. Só que o regime jurídico que protege o servidor é o regime que a gente chama de estatutário. O que é isso, estatutário? Vem de estatuto. Por que nós estamos analisando aqui? Olha só. Deixa eu... Cadê aqui? Olha só. Por que nós estamos analisando o Estatuto dos Funcionários do município de Nova Iguaçu? Porque esse estatuto aqui que nós estamos analisando que protege os servidores do município de Nova Iguaçu. Se o servidor falar assim, olha, isso aqui não está sendo feito, porque lá no estatuto me fala que eu tenho que receber isso, eu não estou recebendo. Por exemplo. Ó, no estatuto fala isso, e na prática está sendo o contrário. Então, o estatuto não está sendo obedecido. Então, no âmbito da administração pública, o que protege um servidor? É o Estatuto do Servidor. É o regime estatutário. Então, o que ampara o servidor público é o Estatuto de Servidor. Esse é o regime jurídico dele. Semana retrasada, eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela falou assim para mim: professora, eu achava que todo mundo que passava em um concurso era servidor público. Qual que é a sua opinião enquanto eu tomo uma água? O que você acha? Fala para mim. O que você acha? Para você, todo aquele que passa em um concurso público, ele é servidor? O que você acha? Você que falou não, você acertou. Eu tenho o que a gente chama de empregado público, tá? Beleza? O empregado público, basicamente, ele exerce o seu emprego público na administração indireta. Sociedade de economia mista, empresa pública, nós vamos ver isso em aulas específicas, tá? Mas o empregado público, ele ocupa emprego público. Ele não ocupa cargo público, ele ocupa emprego público, tá? E o empregado público, ele é amparado por qual regime jurídico? E aí? Aí você vai falar assim, ih, Rebeca, peraí. Calma aí. Acabei de sair de um feriado, calma aí, vamos raciocinar devagar aqui. Qual é o regime jurídico que protege o empregado público? O regime seletista. Regime seletista vem do quê? CLT. Aí você vai falar assim, quê? Empregado público regido por CLT? É. O regime jurídico dele é a CLT. Porque o regime dele é o quê? É contratual. Olha que legal. Então, você já sabe que na administração eu posso ter servidor público e empregado público. O servidor vai ocupar cargo e o empregado vai ocupar emprego público. Maravilha? Maravilha. Porém, outro ponto que eu também quero falar com vocês. Outro ponto que é importante aqui. Essa aula é bem introdutória, tá? Se você virar para
para mim, se eu virar para você e falar assim, olha, todo agente público é servidor. Certo ou errado? Vou repetir. Se eu perguntar para você que todo agente público é servidor, tá certo ou errado? Tá errado. Agente público é gênero. Eu costumo falar que agente público é uma caixinha de bombom, que é o gênero. Dentro da caixinha de bombom, você tem vários tipos de bombons. E esses vários tipos de bombons seria nada mais, nada menos do que as espécies de bombons daquela caixa. No nosso caso aqui, agente público é o gênero e você tem as espécies de agentes públicos. Por exemplo, primeira espécie de agente público, servidor público. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, só um minuto. Primeira espécie de agente público. Primeira espécie, servidor público. Aí você fala assim, então servidor público é uma espécie de agente público. Isso aí, acertou. Servidor público é uma espécie de agente público. Segunda espécie de agente público, os empregados públicos, que foi o que eu falei para vocês agora. Nós temos também os agentes públicos, os honoríficos. Quem que são os honoríficos? Você quer tentar? Tentar, assim, pensar quem são os honoríficos? Pode dar pausa, não tem problema. Os honoríficos são aqueles que exercem uma função não remunerada. Oi? Vou repetir. Os honoríficos são aqueles que exercem uma função não remunerada. Quer um exemplo? O mesário, o jurado. Você concorda comigo que o mesário, o jurado, eles possuem um papel importante? Eles estão exercendo uma função pública, mas não é remunerado. Mas eles estão exercendo função pública. Beleza? Outro exemplo, outra espécie de agente público, comissionado, que são aqueles que exercem cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Não precisa de concurso público. Nós temos os militares, nós temos os agentes políticos, nós temos os temporários e etc. Beleza? Maravilha. Duas características importantes de agentes públicos. Primeiro, como eu já falei, ele pode ser remunerado ou não. Exemplo, o mesário. O mesário exerce uma função pública, mas ele não é remunerado. E também o agente público pode ser temporário ou permanente. Temporário, por exemplo, eu tenho contratação de pessoas temporárias, eu tenho lei própria para isso. Contrato temporário. Tem início e tem fim. Ou eu tenho os permanentes, por exemplo, o Zezinho passou no concurso, Zezinho ficou super feliz e vai tomar posse. Nomeado, vai tomar posse e ele pode adquirir estabilidade. Beleza? Terceiro ponto aqui desse mapa mental. Tá vendo esse bonequinho aqui no canto? Esse bonequinho aqui, atenção, olha só. Todo agente público exerce função. Olha só, presta atenção aqui em mim. Isso já foi cobrado em prova de concurso. Na época, acho que foi a VUNESP que cobrou. Todo agente público exerce função. Quem são os agentes públicos? Todas as espécies de agentes públicos. O honorífico, exemplo. O mesário. O mesário está exercendo uma função. A função dele ali naquele momento. Porém, nem toda função é cargo público. Rebeca, me explica. Vou te explicar. Você concorda comigo que o mesário, ele está exercendo função, mas o mesário, ele não é servidor. Então, a função que ele está exercendo não é cargo público. É uma função, mas não é cargo público. Tá entendendo? Então, todo agente público exerce função.
Mas nem toda função é um cargo público. Ou seja, nem todo agente público é servidor. Entendeu? Deu para compreender? Função é aquilo que é exercido, independentemente. Ah, mas eu estou falando de um jurado, mas o jurado ele não recebe, mas ele está exercendo uma função. Ele tem prerrogativas, ele tem que seguir aquilo que é posto para a função dele naquele momento, mesmo que seja temporário e sem remuneração. Beleza? Maravilha? Legal. Olha lá. Vamos aqui voltar. Olha só. Outro ponto importante. Qual a diferença? Você vai me perguntar, Rebeca, qual é a diferença de regime estatutário para regime seletista? Qual é a diferença de servidor para empregado público? Primeiramente, o servidor é amparado pelo Estatuto de Servidor. Já vimos isso, está entendido essa parte. O seletista é o empregado público amparado pela CLT. O regime dele é contratual. Maravilha. Quando você fala de servidor público, o servidor ele tem a possibilidade, o direito de adquirir o que a gente chama de estabilidade. E essa estabilidade, ela só vem depois do que a gente chama do período efetivo de estágio probatório. E aqui no slide está escrito probatório. Então, olha só, um exemplo. O João, ele foi aprovado em concurso. João foi nomeado. João tomou posse. Legal. O que vai acontecer? Depois que o João tomou posse, o João vai entrar em exercício. Só que os 3 anos, presta atenção, os 3 anos iniciais desse exercício dele, nós vamos conceituar como estágio probatório, que é um período de 3 anos de efetivo exercício, que o servidor passa pelo que a gente chama de... nesse período de 3 anos, ele passa por uma avaliação periódica de desempenho. Está lá no artigo 41 da Constituição Federal. Durante esses 3 anos, esse servidor, então o João, é João ou Zezinho? Enfim, o João e Zezinho, eles vão passar por uma avaliação. Para quê? Para ver se eles de fato, poxa, não, são pessoas ali responsáveis. Então, uma série de requisitos serão passados. Vamos ver aqui, ó. O João, poxa, não, o João, o João, ele não tem compromisso, ele não tem pontualidade, só chega atrasado no cargo dele. Olha ali, nossa, não dá para ele adquirir estabilidade. Se ele não adquirir estabilidade, o que vai acontecer com ele? Ele será exonerado. A estabilidade, gente, isso a gente vê muito, né? Explicação. A estabilidade, a tão sonhada estabilidade, ela não é automática. Passei, plim, já tem estabilidade negativa. A estabilidade vem depois de 3 anos, se o servidor for aprovado em estágio probatório. Beleza? Isso é só para servidor. Agora, o empregado público tem a possibilidade de adquirir estabilidade? Não tem. Empregado público não adquire estabilidade. Então, ele não passa pelo período de estágio probatório, tá? Vamos supor que o servidor público, ele precisa ingressar na justiça. Ele vai para qual justiça? Justiça comum. Mas se o empregado público precisar, ele vai para onde? Para a Justiça do Trabalho. Agora, a única coisa que iguala os dois, a única coisa, literalmente, é a forma de ingresso. A forma de ingresso dos dois é por concurso público. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Nem o regime, presta atenção, nem o regime de previdência é igual. Para servidor, a gente chama de RPPS, que é Regime Próprio de Previdência Social. Para o seletista, para empregado público, é o Regime Geral de Previdência.
Então, nem o regime previdenciário dos dois é igual. É diferente. Maravilha? Então, olha lá. Artigo 3º. O que é cargo público? Cargo público é uma caixinha, brincadeira, mas é um conjunto de função, de atribuições específicas para provimento de cargo efetivo ou em comissão. E aí, no caso, o cargo público, ele é acessível por todos os brasileiros e estrangeiros. Estrangeiros também podem acessar cargo público, a Constituição estabelece isso, o STF já entendeu isso. E o cargo público, ele é criado por lei, com denominação própria e atribuições específicas e vencimento pago pelos cofres públicos. Beleza? Pessoal, 20 minutinhos de aula, eu já vou fechar essa aula e abrir uma outra, mas antes de terminar, eu gostaria de mostrar para vocês essa bênção aqui. Graças a Deus, o Desafiando Concursos tem parceria com a editora Mizuno. Esses aqui foram os 2 exemplares mais recentes que a editora nos mandou. Temos esse daqui de Direito Administrativo, todo em jurisprudência. E nós também temos o de Direito Constitucional em Jurisprudência. A nossa parceria é 100% em livros. A nossa parceria não é monetária, é em livros. A nossa parceria, ela versa sobre livros, tá bom, pessoal? Por isso também que a gente vende os nossos materiais em PDF para nos ajudar, porque a nossa parceria não é monetária. A nossa parceria é em livros, tá bom? Se você quiser, então, estar ajudando, desafiando o concurso, crescimento, para não parar, para a gente continuar. Se você quiser e puder, claro, adquirir o material, é só colocar aqui nos comentários. Se você falar assim, poxa, Rebeca, eu não tenho condições de comprar, por isso que eu quero prestar esse concurso, continue assistindo as aulas no Desafiando o Concurso. Eu vou criar uma playlist bem bonitinha, pegue como seu curso. Tá bom, pessoal? Foi um prazer tê-los aqui. Daqui a pouquinho eu abro a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.